Olá a todos. Aqui é o Bruno da Gerência de Inteligência Geográfica e estamos aqui hoje para gravar mais um tutorial. Dessa vez, o que a gente vai fazer? Nós vamos aprender dois jeitos de nós construirmos uma base de dados, um shapefile, a partir de coordenadas, de um par de coordenadas. Então, vamos lá, sem mais delongas. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui alguns lugares. Vamos pegar aqui locais de prática esportiva aqui na cidade de Manaus. Então, estou aqui com o meu Google Maps. Vou jogar aqui, focar na Arena da Amazônia. Primeira coisa que eu faço, clico com o botão direito do mouse. E aqui vocês podem observar que eu já tenho um par de coordenadas justamente do local que eu criei. Então, eu vou só apertar aqui para copiar e aí eu vou abrir um bloco de notas, tá? O que eu vou fazer nesse bloco de notas? Vou primeiro digitar aqui Arena da Amazônia e vou colar as coordenadas. Próximo local agora que eu vou pegar aqui a Vila Olímpica. Fazer a mesma coisa aqui embaixo do bloco de notas. Vila Olímpica e colar. O campo da UFAM. Botão direito do mouse. UFAM. Vou colar. Estádio ali, que é o Summit, né? Copiar. Foi construído para a Copa do Mundo. Carlos Summit. Colar. Vou pegar aqui o campo do SESI Clube do Trabalhador. Então, botão direito do mouse, copiar. SESI Clube do Trabalhador. E vou colar as coordenadas. Então, ok. Peguei 5 lugares aqui e tenho 5 coordenadas. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa que eu vou fazer eu vou selecionar tudo, vou clicar aqui em editar, substituir, e o que eu vou fazer? Eu vou substituir todos os lugares que tem ponto por vírgula, ok? Fiz essa substituição e como vocês podem ver, aqui a coordenada agora ela está separada por vírgula, vocês estão vendo? E aí eu vou apagar essa vírgula aqui, que é a vírgula que fazia a separação dos dois pares de coordenadas, quando a gente buscou lá no Google. Perfeito? Próximo passo que eu vou fazer, eu vou abrir um Excel. E aí eu vou criar uma tabela aqui. E a tabela vai conter as seguintes coisas. O nome do local, então, nome local, latitude e longitude. E agora, eu vou abrir esse bloco de notas e vou simplesmente copiar e colar as informações do jeito que eu coloquei aqui. Então, Vila Olímpica, próximo, UFAM. O próximo é o estádio lá, Carlos Summit. E o SESI Clube do Trabalhador. E vou colar também aqui a latitude de todos eles. Copiei aqui os 5. E agora vou copiar todas as longitudes. O que acontece aqui, agora que nós temos essa base? Por que eu coloquei primeiro num bloco de notas e aí depois eu dei Ctrl+C, Ctrl+V aqui?
porque a gente tem que se atentar para o seguinte: o ArcMap ele só reconhece uma coordenada quando o número decimal está separado por vírgula, ok? E quando as coordenadas vêm lá do Google, elas vêm com ponto. Então, para facilitar, eu faço essa substituição primeiro aqui, ok? Porque quando a gente deixa para fazer a substituição no Excel, às vezes o Excel trava, o Excel dá alguns problemas. Então eu prefiro fazer tudo isso antes, porque depois de já ter feito tudo isso antes, é só copiar e colar e ela já vem sem problema nenhum, ok? Agora eu vou selecionar aqui essas duas colunas e só vou transformar em texto, porque quando a gente transforma em texto é a melhor maneira lá para o ArcMap não bugar, ok? Vou colocar aqui uma borda na planilha e vou salvar como aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou salvar como locais para prática esportiva. E aí, atenção, nós vamos salvar isso aqui como uma pasta de trabalho do Excel 97 a 2003, ou seja, no formato de XLS. Por quê? Porque o ArcMap ele tem problemas com o formato XLSX. Então, muita atenção, precisamos salvar aqui no formato 97 a 2003, ok? Salvamos. E agora a gente vai justamente para o nosso ArcMap. Eu vou abrir aqui no ladinho justamente os meus arquivos no desktop e se vocês virem, eu já tenho aqui, ó, locais para a prática esportiva e eu já tenho a planilha que eu salvei naquela hora. O que eu vou fazer aqui? Botão direito do mouse, essa segunda opção aqui para criar de uma tabela XY, latitude e longitude, ok? E aí olha o que acontece. O ArcMap ele já reconhece o X como longitude, o campo Y como latitude. O que a gente tem que atentar aqui? A gente tem que colocar o sistema de coordenadas. Qual sistema de coordenadas a gente está usando? Toda vez que a gente buscar uma coordenada no Google Maps, a gente está utilizando o WGS 84. Então eu vou clicar aqui, vou vir aqui, ó, em Sistema de Coordenadas Geográficas, Mundo, e aí vou selecionar o WGS 84, ok? Aqui vou clicar na pastinha só para escolher o local onde nós vamos salvar esse nosso novo shapefile. Então eu vou criar uma nova pasta aqui e vou colocar locais, práticas esportivas, só para a gente poder salvar ele aqui dentro. E aqui o nome do shapefile eu também vou substituir por locais de práticas esportivas, ok? Salvar, dou ok, vou clicar aqui com o botão direito e vou dar um F5 para ele atualizar. E a gente vê que já foi criada aquela pasta lá que nós criamos. E aqui eu já tenho um shapefile. Então, vou colocar o shapefile aqui. E eu tenho os pontos. E eu tenho também a tabela de atributos exatamente do jeito que eu fiz lá no Excel. Certo, gente? E aí, para uma questão de conferência, eu vou adicionar aqui a imagem satélite para a gente ver onde esses pontos caíram, ok? Então, nós vamos ver que os pontos caíram exatamente nos locais onde nós apontamos. Para facilitar, eu vou trocar a cor aqui e aumentar o tamanho e vocês vão ver. Ó, Arena da Amazônia, UFAM, Carlos Zammit, Vila Olímpica e o SESI, Clube do Trabalhador, ok? Agora temos o segundo método para fazer isso, que é, e quando a gente recebe já uma planilha? Então, eu vou utilizar aqui como exemplo, uma planilha que nós recebemos lá do Distrito de Saúde Norte, com pontos de algumas comunidades indígenas.
antes de começar a gravar esse vídeo, eu já deixei ela salva aqui, Indígenas de Zanorte, vocês estão vendo? Mas ela está em XLSX, como vocês podem observar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá minha área de trabalho, vou abrir a planilha, e aí eu vou fazer algumas conferências aqui nessa planilha antes de poder salvar. A primeira que eu observei antes é o seguinte: a gente tem aqui, ó, nessa célula, aqui na comunidade Aspiara, ó, essa planilha tem uma incorreção. Tá faltando um sinal de menos aqui, ó. Toda vez que a gente se refere às coordenadas de Manaus, elas vão sempre ficar ali entre menos 2,95, 2,97 na latitude, e aqui na longitude elas vão ser algo entre menos 59 e menos 60. Vocês viram que ele estava positivo, então eu coloco aqui e faço essa correção, perfeito? Agora eu vou fazer aquilo lá que eu fiz antes, selecionar tudo aqui, substituir, tudo que tiver ponto vira vírgula, ok? E o próximo passo eu vou colocar em texto. Então pronto, feito todas essas correções, agora a gente já pode ir aqui em arquivo, salvar como, vou salvar novamente na minha área de trabalho, e aqui, ó, Indígenas de Zanorte, eu vou trocar, como eu falei para vocês, para o XLS. Salvar. Continuar. Perfeito? Agora vamos voltar para o ArcGIS. Vou novamente atualizar aqui meu desktop, botão direito e aí refresh. E aí nós vemos que já apareceu essa mesma planilha agora aqui em XLS. Vou abrir. Eu não fiz a separação lá, então vou pedir perdão para vocês, mas aqui é a primeira planilha, é aquela planilha onde nós temos as coordenadas. Novamente, criar de uma tabela XY, e mais uma vez, como eu disse para vocês, ele reconhece latitude e longitude já, se tiver tudo corretinho. Então, mais uma vez, trocar o sistema de coordenadas aqui em sistema de coordenadas geográficas, mundo, WGS 84. O local onde eu vou salvar no mesmo local que o anterior, tá? Só vou colocar aqui localidades indígenas. E vou dar o OK. E ele já fez. Então, agora eu vou mais uma vez atualizar. Quando eu abro a pasta anterior, eu já tenho aqui as localidades indígenas. Vou ampliar aqui para vocês. Vou colocar de verde, que é uma cor que vai dar para a gente destacar bem. Botão direito e vou dar um zoom nele para que a gente possa ver as comunidades. Ok? Então, é desse jeito que a gente faz um shapefile através de um par de coordenadas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até o próximo tutorial e fiquem bem.